Shalom Adonai! Nós estamos iniciando mais um momento juntos aqui no nosso canal, pregando com profundidades bíblicas. Mais uma noite, mais uma gravação, mais um vídeo, mais uma oportunidade para nós ampliar as ideias e descortinar o nosso pensamento, desfragmentando as ideias e as tornando uma multiplicidade de pensamentos. Muito bem, meus prezados, hoje nós vamos falar sobre fé, doutrina e teologia. 3 elementos e 3 esferas na composição e formatação do pensamento religioso e da teoria e praxis da religião. Quando nós pensamos em fé, certo? Em fé, primeiramente, nós temos que refletir que a fé para a religião não é somente a convicção, o crer, o acreditar, não é? O se lançar no escuro, né? Não é a efetivação do pistis, o termo grego para fé, que indica convicção, que indica firmeza, que indica certeza. Porém, a fé para a religião vai um pouco mais além. Ela é aquela fé que gera a crença institucional, denominacional e a crença pautada nos dogmas, nas propostas ideológicas que a religião estiver apresentando ou propondo, a crença como os elementos cardinais do que eu creio, do que eu acredito, do que eu defendo, do que eu me submeto, do que eu aceito como regra de fé, de existência religiosa, de convicção religiosa, de convicção de vida, não é? De convicção de espiritualidade e de ser espiritual. Agora, esta fé, ela, dentro do desenvolvimento da religião, é a fé-crença, pisteu, fé-crença, de crer e ter uma aderência, né? E um relacionamento de comprometimento com esta crença, como sendo as bases e os elementos propulsores do que eu acredito e defendo. Este é o fator crença para o pensamento religioso e para a teoria e praxis da religião. Depois, nós vamos ter também, junto com isso, a doutrina. Doutrina como o ensinamento. Doutrina como o conjunto de ensinos, o arcabouço de temas, de pressupostos, percepções, de perspectivas, de cosmovisões, elencadas não só no dogma, que é o pensamento humano, sobre determinados expoentes e assuntos, mas sim fixada no cânon. É uma doutrina, então, escriturística, uma doutrina canônica, uma doutrina em que vai ao encontro da Escritura e a Escritura vai ao encontro dos seus pressupostos, das suas percepções, das suas perspectivas, cosmovisões, de tudo que defende. E esse é o ensino doutrinário. E esse é o ensino que subsidia. E esse é o ensino que elenca o pensamento, a formação da crença, do acreditar, do seguir,
do discipular, do se entregar e se colocar na convicção e na posição de ser alguém que está efetivando a religião e não a religiosidade. Religião como religare, de elo, de imanência, de o homem, Deus vindo ao homem, e de transcendência, Deus indo ao homem. E nesse elo de ligação, e nesse elo de relação, vem a correlação do pensamento religioso, que vai unir fé e doutrina, o que creio, o que defendo, com as bases que formaram a minha crença, a minha fé, que vem do ensino do conjunto de expoentes temáticos que compõem a doutrina. E essa doutrina e esta fé como crença se relacionam e servem de dois pilares para a sustentação e para mapear a dialética da outra esfera, do outro expoente para o pensamento religioso que o formata, que é a teologia. Teologia como ciência, teologia como busca de um conhecimento religioso, de um debate religioso, de uma pesquisa religiosa, de um mapeamento sociológico sobre o que a sociedade, sobre o que o homem, no aspecto filosófico, no aspecto psicológico, no aspecto cultural, pensa sobre o sagrado e como ele absorve e concebe o sagrado em toda a sua estrutura e dimensão. Aí começa-se a formatar, compor e estruturar a teologia. E aí a teologia começa a ser aquela ciência que vai conduzir o pensamento ideológico da crença, o pensamento ideológico da doutrina e do dogma, dentro da esfera e do arcabouço de ideias, de pensamentos, percepções, de cosmovisão que estão inseridos no trâmite, no transcurso da religião. E esta religião, como religare, é uma religião de devoção. E essa devoção está elencada na adoração. E essa adoração, ela é de prosquimeu, serviço, de se prostrar, de se romper, de se entregar totalmente, mas uma entrega consciente, racional, uma entrega mentalizada, refletida, aonde há uma dialética, aonde há uma dialogicidade, aonde os pensamentos são expoentes de ideias formadas pela religiosidade, não, pelo dogma, não, pela doutrina, não, mas por quê? Pela escritura, pelo cânon, pelo que a doutrina extrai e expõe em seus segmentos doutrinários, dentro do que a escritura propõe como os fundamentos para sustentabilizar esta doutrina. E essa crença, então, sendo aquele sentido do que eu estou seguro enquanto homem, enquanto ser pensante. E a teologia como aquela que vai me conduzindo, vai me cientificando, vai me relativizando dentro de um processo de confronto ideológico, de confronto filosófico e sociológico, cultural, formando o meu pensamento religioso, que vai estar construído por uma teologia que vai contabilizar por dois polos, como defende Paul Tillich, o polo escriturístico, canônico, e o polo do ambiente, da correlação em que ela está inserida
no aspecto cultura, no aspecto sociedade, no aspecto clima, no aspecto natureza, ambiente, questões sociais, políticas, históricas, religiosas também, no sentido da multiplicidade do pensamento religioso. E aí essa teologia vai compondo toda uma estrutura que vai trazer e vai formar o pensamento da religião. E aí esta religião vai ser uma religião pautada no teores e no praxis, aonde a teoria é efetivada na prática e a prática formada a teoria e a amplia no seu processo reflexivo. Era só apenas uma aula? Não. Apenas um descortinar? Não. O que foi então? Foi apenas um borbulhar de ideias nesta noite, na nossa pequena e breve momento de reflexão no nosso canal Pregando com Profundidades Bíblicas.